parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida do Lama Padmasambhava, capítulo 5, Superação de Crises. O tópico de hoje é delusão, onde o Lama diz: na quinta etapa do nobre caminho óptico, vamos perceber que nossa mente é mais ampla do que nossa identidade. E isso oferece outra perspectiva frente às ansiedades, circunstâncias negativas e crises. A crise pode simplesmente desaparecer quando se dá um salto quântico. Como isso acontece? Então, pessoal, nesse primeiro parágrafo do ensinamento, vejam que é um ensinamento que está dentro do capítulo Superação de Crises. E vejam que o título do tópico é delusão. O que é delusão? Delusão é uma ilusão, é um engano. O significado da palavra é esse. Ela chega a ser, inclusive, registrada nos dicionários como um delírio. Então, a nossa ignorância espiritual nos leva a olhar para o mundo e para os acontecimentos e para os seres de uma maneira deludida, de uma maneira enganosa. A gente não consegue ver a realidade como ela de fato é. E é isso que origina as nossas aflições e o nosso sofrimento. Só que aqui o Lama fala sobre um salto quântico, que é uma expressão da física quântica, física moderna, pós relatividade de Einstein, surgiu essa ideia da física quântica, que é uma física que fala desse salto quântico, ou seja, de algo que representa um movimento que pode, de uma certa forma, transcender o espaço e o tempo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Por exemplo, todas as vezes que nós praticamos com intensidade, reflexão, meditação, contemplação, e a partir dessa prática intensa conseguimos nos conectar com nossa natureza búdica, com nossa natureza divina, com o reino divino dentro de nós, nós damos um salto quântico no sentido de que nós passamos a olhar para o mundo a partir de uma outra visão, uma visão que não é mais a visão das preocupações mundanas, mas que é uma visão compassiva, que procura ir além dos limites do ego. Ou que procura não, porque quando nós conectamos, ela de fato vai além dos limites do ego. É como se fosse um momento de libertação. Se eu não me engano, os praticantes zen budistas chamam isso de satori. Ou seja, é quando a gente tem um insight, um vislumbre de como será a nossa vida quando nós atingirmos a perfeição espiritual. Que será uma vida liberta de confusões, liberta de enganos, liberta de aflições e liberta de sofrimentos. Esses momentos são muito importantes, porque nesses momentos nós saboreamos o verdadeiro significado dessa experiência que nós chamamos de felicidade genuína. E ao saborear, nós nos tornamos muito mais motivados a praticar todos os ensinamentos do caminho espiritual, porque nós percebemos que realmente essa felicidade genuína experimentada em momentos especiais de conexão com nossa natureza búdica, ela não se compara a nada que nós possamos gozar nesse mundo. Ela é muito superior a qualquer prazer que possamos usufruir a partir da nossa visão limitada, da nossa visão egocêntrica. E aí o Lama segue dizendo: vamos supor que exista uma locadora onde os filmes estão classificados de acordo com os 6 reinos: deuses, semideuses, humanos, fantasmas famintos, infernos e animais. Tiramos uma fita do reino dos infernos. É sucesso garantido. Ao assistirmos o filme, teremos os impulsos correspondentes ao reino dos infernos: medo, aversão, raiva. Terminado o filme, retornamos às circunstâncias comuns da nossa vida.
Esse exemplo, pessoal, é um exemplo usado com muita frequência pelo Lama, o exemplo dos filmes. E por que ele gosta de usar esse exemplo? Para nos mostrar como que toda a realidade que nós experimentamos através dos nossos sentidos é criada, ou pelo menos projetada, a partir do nosso conteúdo interno, do conteúdo interno da nossa mente. Por quê? Porque quando ele fala do filme, ele sempre diz o seguinte: o que nós temos ali quando nós estamos sentados diante da televisão ou diante da tela do cinema? O que nós temos ali é projeção de luz numa tela. Só isso, mais nada. Isso acontece inclusive não só na televisão e no cinema, mas também nos celulares, né? Nós estamos diante da projeção de luz numa tela. Entretanto, nós vivemos as emoções como se estivéssemos, ou com a mesma intensidade, ou com a mesma realidade, o mesmo senso de realidade, de quando nós estamos vivenciando no chamado, entre aspas, mundo concreto, mundo real, né? Ou seja, aquela raiva, por exemplo, que nós sentimos do vilão do filme, do vilão da novela, é a mesma que a gente sente daquela pessoa que na nossa convivência nos causa uma aversão, né? Ou pratica algum ato que nos causa aversão. É a mesma raiva. Então o Lama usa esse exemplo para nos mostrar que a realidade ela não é da forma como parece ser, ela não vem de fora para dentro, ela surge a partir de uma coemergência entre o conteúdo interno da nossa mente e aquilo que vem do mundo externo através dos nossos sentidos. A verdade é que nós filtramos os estímulos que vêm através dos nossos sentidos a partir da nossa estrutura kármica. Nossos hábitos kármicos nos induzem a ver as coisas de uma forma específica, que é aquilo exatamente que nós chamamos de ponto de vista. Por isso que cada ser, ao falar de um mesmo acontecimento, vai descrever situações absolutamente diversas, ou pelo menos um pouco diversas, porque cada um tem um olhar, cada um tem uma estrutura kármica, cada um projeta no mundo o conteúdo interno específico de sua própria mente, né? E aí o Lama segue ainda nessa metáfora do filme, dizendo o que aconteceu no filme que nos fez sentir aquela angústia. Ele faz uma pergunta, né? O que aconteceu no filme que nos fez sentir aquela angústia? Sentimos angústia e raiva porque ficamos dentro de um tipo de operação mental. Não dá para culpar a televisão, as cores, os riscos, as imagens e os sons que apareceram ali, porque a raiva não estava ali, o medo não estava ali. Não estávamos ligados a um cabo que nos trazia o medo através de uma polaridade elétrica. O filme apenas fez surgir o que já estava dentro de nós. Aquelas emoções estavam latentes. Tínhamos tudo preparado. Se examinarmos a tela depois do filme, veremos que ela continua igual, não tem nada lá. No filme havia fogo, mas a tela não está chamuscada. Havia tiros, mas a tela não está furada. Onde tudo aquilo ocorreu? Onde todas aquelas emoções ocorreram? Vocês percebem, pessoal, que o que o Lama está nos propondo aqui é um exercício. Esse exercício nós devemos fazer constantemente, continuadamente, né? De refletir sobre essas questões que ele está propondo aqui. Ou seja, nós nos angustiamos, nós sentimos raiva, nós sentimos medo. Um filme de terror, por exemplo, ele nos assusta. E, na verdade, o que tem ali na tela, como ele está dizendo, são cores, são riscos, são luzes, são imagens, são sons. Então, de onde é que vem essa reação de medo, de terror, de raiva, de angústia? Onde é que ela estava? E o Lama já disse aqui com todas as palavras. Elas já estavam latentes dentro de nós. Já são marcas mentais que geram dentro de nós o potencial para que nós nos comportemos dessa forma. Então, da mesma forma que nós sentimos angústia, raiva, medo, assistindo o filme, nós sentimos angústia, raiva, medo na vida cotidiana, dependendo das situações que nós enfrentamos.
Então, aqui o que o Lama está deixando muito claro é que isso não vem de fora, isso está dentro de nós, como um potencial negativo, obviamente, né? Porque medo, raiva, angústia são emoções perturbadoras, então elas não nos ajudam na nossa evolução espiritual. E a reflexão do Lama aqui ela é muito direta e muito clara, não é fácil de compreender, porque ele fala, ó, teve fogo no filme e a tela da televisão não queimou, a tela do cinema não queimou, teve tiro e ela não furou. Mas, entretanto, a gente vivencia essas situações como se de fato elas estivessem acontecendo. O que mostra a capacidade luminosa da nossa mente de dar vida às coisas. E o que o Lama está tentando nos chamar a atenção é que nós fazemos isso na vida real também. Isso não é só na tela do cinema nem na tela do filme. A vida real também é assim. E notem que o título do tópico é delusão. Qual é a delusão, então? Qual é o engano? É nós acharmos que a vida existe do jeito como nós a percebemos e não conseguirmos identificar que ela resulta da forma como nós projetamos nossa mente nos fatos externos. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso mostra que temos a liberdade de, em renovando o nosso interior, mudar a nossa forma de interagir com o mundo, com os seres, com as situações e com os acontecimentos. E aí o Lama segue então, ainda desenvolvendo o raciocínio em torno da questão do filme. Ele diz, aquilo tudo ocorreu dentro de uma paisagem, de um universo mental que validou aquelas circunstâncias. Achamos que isso só acontece num filme, mas não é verdade. Quando começamos a estudar, vemos que o universo onde nos movimentamos é um universo de delusão. Temos uma natureza kármica que escolhe as opções de marcas mentais de que dispomos e nos oferece uma experiência emocional e uma experiência cognitiva junto com a aparência que as coisas então adquirem. Isso não é um fenômeno que só acontece no cinema, é algo que acontece em nossa vida. Vejam que um exemplo claro disso, com o qual todos nós convivemos, é, por exemplo, na área médica. Nossa medicina convencional, ela está cheia de marcas mentais a respeito do que é científico e do que não é científico. E, consequentemente, os profissionais da medicina que operam a partir dessas limitações convencionais não conseguem ver outros métodos de cura que estão aí no mundo, né? Que a gente vê muitas vezes sair na imprensa, sair em vários lugares, ou a gente mesmo pessoalmente testifica curas ditas miraculosas, porque não são compreendidas pela visão estreita, né, ou pelas marcas mentais, cognitivas e até emocionais da nossa medicina convencional. Então isso mostra que a realidade realmente é criada pela nossa visão de mundo. Nossa visão de mundo cria a realidade e só consegue ver aquilo que as nossas limitações nos permitem ver. Agora, o que os ensinamentos espirituais nos dizem é que nós podemos nos libertar dessas limitações e podemos desenvolver uma visão ampla ao ponto de, quando chegarmos à iluminação, à perfeição espiritual, a nossa visão se tornar ilimitada, não haverá limites. As possibilidades serão infinitas, né? As possibilidades de felicidade, as possibilidades de cura, as possibilidades de saúde serão infinitas. Por quê? Porque nós teremos, como diz Jesus, olhos para ver e ouvidos para ouvir. É isso que nós precisamos desenvolver, a ampliação da nossa capacidade perceptiva, que ainda está muito obscurecida por nossas próprias limitações. Por isso que esse tópico que estamos estudando hoje é importante, porque ele fala da delusão. A delusão é exatamente nós não compreendermos essa possibilidade. Nós não compreendermos que há um potencial infinito
ilimitado dentro de nós, que só está à espera da nossa determinação de cultivá-lo. Ele só não vem à tona porque nós ficamos dando muito mais ouvidos às vozes egóicas da nossa personalidade limitada do que à voz silenciosa da nossa natureza búdica, da nossa natureza divina. Então, o grande avanço que precisamos promover no caminho espiritual é exatamente abrirmos nossos olhos e apurarmos nossos ouvidos para podermos captar essa voz de sabedoria que emana dos planos mais altos, que emana de todos os seres compassivos do mundo sutil e até do mundo denso, e paremos de dar ouvidos às vozes mundanas para as quais normalmente as nossas marcas mentais se sentem atraídas. E o Lama concluiu o ensinamento dizendo: a arte talvez seja uma linguagem a ser explorada no Dharma, porque proporciona experiência. A experiência não está dentro do objeto de arte. O objeto apenas permite que vejamos diretamente o que está dentro de nós, o nosso conteúdo. Toda a forma de arte é um espelho que revela direta e palpavelmente o que temos de marcas e karmas. Bom, o Lama ele tem uma atração muito especial por esse campo da arte, exatamente porque é ali que ele consegue, muitas vezes em seus ensinamentos, mostrar com clareza para nós como é que funciona essa questão da coemergência. Nós olhamos, por exemplo, para uma pintura, para um quadro, e o que existe ali é apenas uma tela coberta de tinta. Mas, dependendo do quadro que nós estivermos contemplando, vamos ver nele um barquinho no rio, ou vamos ver ondas no oceano, ou vamos ver uma ilha com um farol. Mas onde é que está a ilha? Onde é que está o farol? Onde é que está o barquinho? Onde é que está o oceano? Onde é que está o rio? Ali só tem tinta e tela. O rio, o barco, o oceano, eles vêm de um processo de coemergência do nosso conteúdo mental, né? De conceitos, de ideias, de padrões que já adquirimos e introjetamos e que projetamos naquele quadro. Tanto é que muitas vezes, contemplando um quadro onde só há tela e tinta, brota em nossa mente e em nosso coração emoções e pensamentos que brotariam igualmente se estivéssemos vendo, entre aspas, o barquinho, o oceano e o rio real. Ou seja, onde é que está o maior conteúdo de realidade? Na obra de arte ou na vida real? E a resposta é, de acordo com a visão espiritual, a realidade é a mesma em ambos, porque o processo é sempre um processo de criação que emerge a partir da interação entre nossos conteúdos internos e o mundo externo.